Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar os comandos fornecidos pela Autodesk para mover componentes no AutoCAD elétrico. Esses comandos facilitam em muito a organização do seu desenho e vai fazer com que você poupe tempo na hora de criar o seu projeto. Para esta aula, nós vamos utilizar o desenho 4.4, que vocês encontram aí facilmente no conjunto de arquivos do nosso curso, onde nós temos alguns componentes aqui que foram inseridos sem nenhum critério, inclusive nenhum critério sobre posicionamento. O que nós vamos aprender hoje é a utilizar alguns comandos utilizados para posicionar os componentes aqui, que vão respeitar o local onde ele está inserido e atualizar os rótulos, e que também poderão, por exemplo, alinhar componentes, caso isso seja necessário, e movimentar ele aqui dentro da linha do circuito, fazendo com que ele se adapte corretamente no local. Todos esses comandos são acionados aqui em Edit Components, em Schematic, e eu tenho esse menu aqui, onde eu tenho o Scut, o Align e o Move Components. O primeiro que nós vamos conhecer é o Scut. Para utilizarmos o Scut, vamos clicar aqui, clicar em seguida em Scut, e esse comando nos permite movimentar tanto a fiação quanto o componente, e ele vai se ajustar à linha do ladder. Então, você, por exemplo, clica aqui no componente, e ele coloca aqui um novo cursor que permite que você mova o seu componente. Só que vejam bem, ele não deixa eu passar daqui. Por quê? Se eu passar daqui, eu vou estar interferindo nesse outro componente. Tá vendo? Então, eu venho aqui, clico nesse ponto e o meu componente se ajusta aqui automaticamente. Isso pode ser feito com qualquer componente em qualquer linha do circuito, inclusive com a fiação. Tá vendo? Você pode movimentá-la, se você quiser, aqui dentro do ladder. Tá vendo só? Só que ele acaba bagunçando um pouquinho, né, quando você trabalha com a linha. Já os componentes, o ajuste é imediato. Você coloca ele onde você quer e ele já se adapta ao circuito. O Align também é extremamente interessante. Vamos dizer que nós queremos que todos esses botões de acionamento estejam alinhados, para dar uma aparência visual melhor para o nosso projeto. O que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar o Scut com o ESC, vamos vir aqui no menu e selecionar Align. Quando eu venho aqui, ele pede para a gente, selecione o componente para alinhar. Então, é o seguinte, o primeiro vai representar qual que vai ser o local onde o segundo vai ser alinhado. Então, se eu quero que ele venha para cá, eu clico aqui e depois eu seleciono o objeto. Selecionei, eu posso selecionar mais de um. Tá vendo? Ó? Posso vir aqui, selecionar esse também e pressionar Enter. Todos eles serão alinhados. Tá vendo que bacana? Então, isso é possível de fazer. Você acaba conseguindo um aspecto bastante interessante para o seu projeto de uma forma bastante simples. Quem lembra de como isso tinha que ser feito na época do AutoCAD, você tinha que mover, utilizar o trim, e agora você faz isso de uma forma bastante simples. Um outro comando muito interessante é o Move Object. Para você, por exemplo, mover essa lâmpada para essa linha, você poderia seguir o vício de todo usuário do AutoCAD, chamar o comando Move, selecionar o objeto, liga o orto para mover ele reto, né? Utiliza depois o Nearest, vem aqui e você moveu. Olha só qual que é o problema. Primeiro, você vai ter que usar um trim aqui para ele se adaptar ao circuito, coisa que não precisava antes, que ele já estava adaptado, certo? Outra coisa, aqui ele fala que a lâmpada está na linha 2, só que na verdade ele está na linha 3. O que nós vamos fazer então? Vou utilizar o undo algumas vezes aqui, até desfazer o que eu fiz. Acho que mais uma resolve, tá vendo? E nós vamos utilizar o Move Object agora. Move, na verdade, Component, né? Mania de falar Object. Clico aqui, seleciono o componente e vou movê-lo até essa linha, por exemplo. Ele vai falar para a gente que ele vai ter uma nova referência. Você fala aqui para ele, OK, retag. O que vai acontecer? Ele
passa a estar na linha 3. Então, sempre que você precisar mover um componente dentro do AutoCAD Electron, utilize o Move Component, que ele vai se adaptar corretamente ao circuito e também atualizar os rótulos. Nesta aula, nós conhecemos as ferramentas que o AutoCAD Electron 2013 fornece para você editar as posições dos seus componentes. Vimos que é possível mover um objeto dentro de uma mesma linha utilizando o Scut. Vimos também que é possível alinhar vários objetos de acordo com a posição de um utilizando o Align. E vimos que quando você quer movimentar um objeto de uma linha para outra, você não deve utilizar o comando Move do AutoCAD, e sim o Move Component do AutoCAD Electrical, que vai adaptar o seu componente ao circuito e também atualizar os rótulos desse componente.